Pessoal, bom dia. Eu aqui de novo, doutor Heleno Lopes, na Avenida da Saudade do Passaré, na casa do Jairo. Bom dia para vocês todos. Domingo hoje, dia 3 de setembro de 2023. Eu estou meio ruim da garganta, pessoal. Passei uma semana e meia meio baqueado. Mas de qualquer forma, eu estou aqui. Espero conversar com os senhores. Antes também quero dizer para os senhores que às 10 horas de hoje, domingo, você pode pegar seu celular e colocar assim no Google: quero ouvir a Web Rádio Pajeú, 10 horas, Web Rádio Pajeú, e você vai ouvir a reprise do meu programa Morrendo de Saudade, música dos anos dourados. Eu tenho recebido muitas mensagens do mundo todo, inclusive do nosso amigo Marco Niemeyer, lá de Juiz de Fora, que participa da mesma estação de Renet, participa às 21 horas de sábado até às 23 horas, aliás, de 19 às 21. E hoje também à tarde, às 2 da tarde, você escuta o mesmo programa Morrendo de Saudade, pela Rádio Difusora Voz do Cariri, radiodvc.com, pelo Google também. E também às 2 da tarde você escuta o nosso programa de novo, pela Estilo Web Rádio. São várias emissoras que retransmitem o meu programa. E também aqui o Jairo tem um som que passa a semana tocando o som do programa Morrendo de Saudade. Jairo, eu vou falar, não, Jairo. Eu fico preocupado em prestar atenção. Senhores, eu não quero nada mais do que um pedido que eu faço a todos. No ano passado, nós fomos às ruas, no dia 7 de setembro, milhões de pessoas. Enquanto isso, o pessoal da esquerda, comandado pelo Partido Comunista do Lula, foi com os seus pretos, todo mundo de preto, fazendo a maior arruaça do mundo. E a Rede Globo transmitia dizendo que eles eram os antifascistas e nós éramos os antidemocratas. Então, senhores, tudo faz crer, isso é coisa, presunção minha, que eu vou lembrar aqui de novo uma coisa. Por que interessava ao Tribunal Superior Eleitoral não aprovar a emenda da deputada federal Bianchice sobre o voto impresso? Inclusive o senhor Luiz Roberto Barroso chegou muitas vezes a dizer que era um retrocesso, querendo confundir a inteligência do povo brasileiro, que a urna imprime o voto. Ele não quis. Com os acontecimentos subsequentes, nós podemos acreditar no seguinte: porque houve aquele hacker que invadiu o código-fontes e ele mesmo foi à imprensa divulgar o seu trabalho. Que hacker foi esse que não deixaram descobrir? Eu até presumo que tenha sido o mesmo Walter Delgatti Júnior. Por que Walter Delgatti Júnior? Vou dizer já. Primeiro, que mandaram apagar para ninguém saber quem era. Segundo, queriam, com o Lula na prisão, eleger o Fernando Haddad. Vocês sabem disso. Quando o Bolsonaro disse que foi eleito no primeiro turno do ano passado, ele teve sorte, porque o PT descuidou e ele foi eleito só no segundo turno. Que foi uma maioria tão grande que não dava para simular. De repente estourou o Walter Delgatti
com aquele escândalo que ele hackeou ministros, desembargadores, ministros do governo. Inclusive, nós sabemos daquela fala do Delgatti com a Emanuela Dávila, que nessa época estava em Porto Alegre, ela que perdeu a eleição como candidata a vice Fernando Haddad. Aí ele diz lá, se interessava a ela, o que ele disse? Coloque isso à discussão do John Green, aquele caso Intercept, que ficou conhecido como Vaza Jato. Agora, quando quiseram processar criminalmente o Jair Bolsonaro, porque censurou da luz eletrônica, todo mundo censura, todo mundo sabe, seu Alexandre Moraes, todo mundo sabe quem foi que ganhou a eleição, todo mundo sabe, todo mundo sabe, todo mundo sabe. O próprio Roberto Barroso disse, nós derrotamos o bolsonarismo, porque todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista, eu também sou, porque votei nele. Aí, se for Bolsonaro continuar proibido de ser candidato, e for qualquer outro no lugar dele, eu votarei. Vamos dizer, ser o Chico de tal, ou ser o chiquitismo, né? Quer dizer, só na cabeça oca, vazia desses caras que querem esculhambar o Brasil. Agora mesmo, senhores, o PT está regimentando aplausos para o Lula no dia 7 de setembro. Como? Prometendo aquela periferia de Brasília que tem muita gente miserável, trazer essa gente da porta de fome, que o Lula quer todo mundo passando fome, para aplaudir você tal, ocupar as cadeiras da esplanada dos ministérios, para aplaudir as Forças Armadas, aplaudir o presidente no desfile de carro aberto, você vai ganhar o cachê e pão com mortadela. Agora, eu acho que o Lula deveria fazer o pessoal dele vestir de verde e amarelo, simular que são patriotas e botar na Avenida Paulista, porque nada mais aconteceu do que o que eu presumo, o que eu penso, o que o povo brasileiro pensa, que aquele negócio da invasão da Praça dos Três Poderes, com a movimentação, o próprio Flávio Dino, todo mundo viu na rede social, eu estava no terceiro andar do Ministério da Justiça e vi tudo, agora ele não viu nada. O general Gonçalves Dias não tem vergonha de ter dito tanta besteira quando se viu ele dando maior apoio, aquele fotógrafo convidado só para aquele fato, tudo previamente avisado, ninguém é besta não, rapaz. Aí, atos antidemocratas, atos atentados à democracia, atos golpistas. Esse Paulo Galvão devia ter vergonha, esse locutor da CBN Globo de madrugada, esse cara devia ter vergonha. Porque, vamos fazer uma análise aqui, você escuta a Rede Bandeirantes, eles são esquerda, mas são mais ou menos, simulam ecletismo na notícia, simulam, embora a gente sinta que eles pendem para o lado de lá. Menos o tal de Reinaldo Azevedo, que jornalista vagabundo, o que faz o é da coisa. É o é da coisa, que coisa é essa, tua mãe? Olha bem. Então, se juntando tudo que aconteceu, desde aquele tempo que a Tabata Amaral, que agora quer ser candidata a prefeita lá de São Paulo, Tabata Amaral, mais o Luiz Fux, mais o Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, Zé Joaquim, não sei quem mais, os empresários lá em Boston, nos Estados Unidos, nossa intenção é derrubar o presidente. Depois, aquele escândalo, aquela coisa triste, lamentável, perdeu o mané da boca de um ministro, essa frase,
pior do que o Zé Mané, esses vagabundos do meu tempo de criança, que o cara era altamente desclassificado, cheio de gíria, e eles deram esse legado ao ministro Luiz Roberto Barroso, que copiou por sua vez da música do Bezerra da Silva, que é Mané, Mané, quem não é Mané, não sei o quê, sei lá. Nós ficamos aqui extasiados. Primeiro, eu estou até entendendo que já começou a haver manipulação. Vocês acreditam nessas pesquisas? Acreditam? É um governo que não fez nada. O cara que foi para a África, agora, Angola, diária com a Janja, pagou de hotel R$242 mil. Aquele cara que está nas redes sociais era assim, você sabe qual é o país que o condenado faz turismo viajando o mundo inteiro com a mulher, gastando o dinheiro das vítimas, né? Será que é? Quem é? Você sabe quem é? Bom, aí vem esse Paulo Galvão. Vamos investigar o relógio que o Paulo Cid vendeu, que era do Bolsonaro, que dinheiro vive, não sei o quê. Agora, engraçado, mais engraçado é que delação premiada de quem está preso não vale. Cortaram a delação do Emílio Odebrecht, do Marcelo Meirelles, dos irmãos Joel Batista e o outro irmão dele, da JBIF, o pessoal da OAS, o pessoal da Mendes Júnior, o Palocci, essas delações não valem nada, porque os homens estavam presos. E agora o Mauro Cid está sendo coagido. Tem que fazer a delação, acusar o Bolsonaro, que senão você vai ficar preso. Essa lei 13.850, que trata, para 2013, que trata da delação, ela não disse que depende do documento, não. E mais, o senhor ministro Alexandre Moraes disse que o foro ainda é privilegiado porque tem alguém que tem foro privilegiado, tem que ser julgado pelo Supremo. E o pessoal do dia 8 que está preso, um golpe de Estado, tentativa de golpe, o pessoal todo desarmado, liso, ali foi toda criação do PT. Vocês vejam como é que foi tudo tramado. O QG do Exército apoiava os manifestantes que queriam o resultado das urnas com o exame do Código-Fontes. Ninguém queria golpe, ninguém. Mulheres, crianças e tudo, velhos, adultos e tudo. De repente, tudo combinado, o Lula botou outro comandante do Exército que comia no mesmo prato que ele. Pegou e disse, olha, vocês são Forças Armadas, são verde e amarelo, né? A partir de agora, você verde por fora, ou amarelo por fora, e vermelho por dentro. Melancia, goiaba e outros bichos. Aí, de repente, os comandantes, com razão, receberam ordens do chefe para botar para fora os manifestantes. Aí veio o dia 8 de janeiro, todo mundo avisado que viu uma curiola de petista em ônibus para invadirem a Praça do Três. Eles invadiram, abriram as portas para eles entrarem. Pelo que eu sei, inclusive o cara, a gente vê na imagem, com muita facilidade, eu não enxergo uma pessoa que diz. O cara faz a pose aí, o cara quebrou lá, isso é ridículo. Aí vem o general Dias, Gonçalves Dias, que estraga até o nome do poeta, né? O homem do navio da igreja, né? Aí pega e vai dar água pessoal, maior tranquilidade. Ninguém tomou providência nenhuma, porque eles estão fazendo o gosto deles. Flávio Dino assistiu a tudo. Aí o pior,
quando pediram as imagens, o Flávio Dino negou. Ministro, a CPI que tem força, a CPMI, não foi atendida, tinha que ser ordem do Alexandre Moraes. A Alexandre deu a ordem? Não, nós de 185 gravações de câmeras, nós temos só 4. Suficiente. Quer dizer, e a decografia? Não foi feita não? Quer dizer, isso é uma vergonha. Não é porque apaga, grava em cima do outro. Rapaz, isso é ridículo. O mundo inteiro está sabendo dessa bandidagem que está acontecendo. Do outro lado, a outra CPI do MCST, o Ricardo Salles, que é o relator, quer encerrar, porque tem prova robusta dessa organização criminosa que faz parte da furiola do PT, furiola do Lula, presidente da República. Para vocês, para mim não, viu? Ele que fundou em 1990 o Foro de São Paulo. Ele que esteve com Fidel Castro, com Hugo Chávez do Foro de São Paulo. Aí o pior é isso. Tinha que ter um bandido traficante, representante das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as FARC, que na época era o maior cartel de tráfico de droga e ainda existe por baixo do pano. Esse pessoal, esses bandidos, inclusive o Ciro Gomes também esteve lá no dia, inclusive comemorando, enquanto o presidente da África do Sul disse que se o Putin fosse ao encontro dos países do BRICS, ele seria preso. Aqui o Maduro deitou, dançou, rolou, e sua segurança, composta por pessoas do governo lá, do cara que está lá em cima, deram um murro nos peitos do jornalista, apesar de ser da Globo e mulher, tudo foi bem escondido, pouca gente tomou conhecimento. Quer dizer, aí agora o Lula deve estar, disse que ia para Cuba, vocês já chegou por lá. Um cara desse, que já arrombou os cofres do Brasil, que está procurando tacar tributo em cima até de tudo, menos dele. Aí ele diz, esse relógio que me deu o Chirac, quando eu era presidente em 2005. Aí o Paulo Galvão, o relógio do Bolsonaro, vindo da Arábia de presidente, foi vendido pelo Mauro Cid. Aí pronto, envolveu até o general pai dele, general Cid, que é o pai do coronel Mauro Cid, para poder atualmente explicar o suposto foro privilegiado. Essa súmula 394 do Supremo já foi revogada, onde ela dizia que o presidente, quando sai do governo, continua com o foro privilegiado, deixou de existir. Tanto é verdade que o Lula foi condenado em primeira instância, segunda e STJ, e foi descondenado para empurrarem na goela do povo brasileiro. Ele, segundo os jornais de Paris, presidente do Brasil, Lula, one deception, uma decepção. O mundo inteiro fala, o mundo inteiro. Se vocês assistirem às manifestações do parlamento português, vocês veem a exclamação que dizem com o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Lá em Oxford, enquanto o Brasil, representado pelo Lula lá na Inglaterra, foi bastante zecado com aquele palavreado que vocês sabem, o Bolsonaro ficou proibido de apresentar as imagens da Inglaterra, as imagens da ONU em Nova York, as imagens do 7 de setembro, porque era o princípio da isonomia, porque ia ferir a candidatura do Lula, que não tinha imagem para mostrar.
Aí o ministro Luiz Roberto Barroso chegou lá, e havendo um cacete lá, pessoal. Quando aquele outro chamado Alexandre Cruz, que veio 10 horas de viagem para assistir a palestra dele, quase que havia a chamada via de fato, por causa do cidadão que, não suportando a emoção, chamou o ministro para dele de mentiroso. Agora, será que o Lula vai desfilar em carro aberto agora no dia 7 de setembro e vai ser ovacionado por pessoas patriotas? Será? Será que a Paulista vai ter gente de verde e amarelo que realmente seja democrata? Rapaz, o negócio é tão feio que eu jamais sabia, e com essa exclamação todo dia está sabendo, que uma vez eu assisti a uma sessão divulgada nos canais, no tempo do Lula, a Câmara Federal fazendo homenagem ao Che Guevara. Eu não sabia do dia que o pessoal democrata, entre aspas, quebrou a estátua do Borba Gato. Eu não sabia que eles, ao mesmo tempo, pintaram a estátua do Carlos Marighella de vermelho. São Paulo, com a estátua de Carlos Marighella, aquela cidade em que o senhor Pedro I puxou a espada e gritou independência ou morte, o grito de Ipiranga. Aí tem lá o Marighella. Aí, o pior agora, a ideologia de gênero. E o Lula de mesmo que dominar as universidades já dominou. Também aqui uma coisa. Olha bem. Quem é que estuda mais português, aritmética, leitura, canta o hino brasileiro, canta o hino do colégio? Meu tempo eu sei decorado o hino do 7 de setembro. No ginásio, 7 de setembro, tendo um livro por falar. De fevereiro a novembro, buscamos nosso ideal. Sei todinho. Aí, não, hoje não. Hoje é a ideologia de gênero. O garoto tem que botar suas bondades para fora, beijar o coleguinha macho, pegar no pinto do outro. A garota tem que beijar a congênere. Aí, eu lá sabia que no Rio de Janeiro tinha uma escola chamada Escola Municipal Pública Luiz Carlos Prestes. Pensa aí, pessoal. Você sabe quem foi Luiz Carlos Prestes? Precisa dizer, não, todos sabem que foi um dos seguidores da família Prestes que tentaram o comunismo do Brasil, e agora não existe mais essa família. Não sei se não existe não, mas o pessoal, o seguidor, está assistindo o Brasil na maior frente em direção aos mesmos caminhos da Venezuela. Venezuela, pátria rica, pátria do petróleo, pátria que exportava dinheiro, e hoje está na miséria. E a Argentina foi experimentar, quase que se arromba, está aí lascada. Inclusive está pedindo a Casa da Mulher do Brasil para imprimir células de pesos, distribuir dinheiro, porque vamos imprimir dinheiro. Bom, aí, essa escola Luiz Carlos Prestes, sabe o que aconteceu? É um negócio incrível. Tem uma orientação aí que esses artistas podem previamente contratar para fazer apresentações nas escolas. E dizem que foi aprovada uma peça artística. Sabe o nome da peça, Jaime? Cavalo Tarado. Pensa aí a exclamação. Diz que é a maior exclamação e chegou aos umbrais da história de todo mundo. Eduardo Paes deu uma nota reprovando essa atitude, não sei o que, proibindo. Então, pessoal, o que é que nós ouvimos todo dia? Elogio ao governo que não fez nada, só fez gastar.
Está doidinho atrás de tomar dinheiro do povo para cobrir o buraco que o Lula já fez. Você está aumentar para 37 ministérios, está lá em Minas dia 40 agora, porque tem mais 2 a serem criados. E o pior é que eles aprovaram esse arcabouço fiscal e o Arthur Lira já disse que ia vetar a sanção do presidente ia ser vetada naquela parte que eles não querem. Vamos ver, né? Agora eu pergunto, você aí, que é prefeito, você ficará satisfeito se todo o dinheiro arrecadado da prefeitura, em vez de ir para os cofres municipais, vão lá para o cofre do Lula? Você está satisfeito? Seu governador é o Mano Freitas, você que é da laia lá dos seus compatriotas do PT e que alegado desários e bugalhos de sua vida, será que o senhor vai achar bom toda a arrecadação do Estado ir lá para o IVA, que é o imposto único lá que o Lula criou? Aliás, esse IVA, imposto de valor, não sei o que, agregado, era coisa do Álvaro Vale, de saudosa memória, um dos maiores líderes políticos do Brasil, que era o presidente do PL, muito diferente do Valdemar Costa Neto. Ele queria o IVA, mas queria assim, unificar o imposto do Estado para o Estado receber, unificar o imposto do município para o município receber, ou seja, IPTU, ICMS do município, imposto de transmissão também do município, imposto de transmissão causa mortes, doação, não sei o que mais, tal, do Estado, e tudo que for de tributo da União ser unificado para os cofres públicos federais receberem e distribuírem conforme da lei. Mas unificar o imposto de todo o Brasil, colocar lá naquele cofrezinho que o Roberto Jefferson disse muitas vezes, o capitão botou um revólver direcionado ao cofre. Quem vier mexer no cofre leva bala. Isso era a palavra do Roberto Jefferson. Então, você vai gostar. Eu até me admiro do senhor governador paulista, o Tarcísio Gomes de Freitas, concordou com esse arcabouço fiscal, com esse projeto de tributo único. Mas vão se arrepender. Primeiro porque vai haver muita corrupção, e já está havendo. Mas está o ministro do Serenino Filho processado criminalmente por corrupção. Já foi afastada a irmã dele, que é prefeita de Vitorino Freire do Maranhão. O dinheiro de uma emenda que é para fazer benefício para o município de Vitorino Freire, foi feita uma estrada que dá benefício à fazenda da família dele. Fora isso, o que o senhor Lula tem gasto de hotéis de 5 estrelas com a Janja é triste e lamentável. Supera aí muito as viagens dos ministros para fim de semana, feriados, sem agenda, para suas residências, já supera em muitos quadros do Bolsonaro. Agora, nada que eu posso fazer, eu ia fazer, não fiz. A Bandeirantes tem 50% de ecletismo. A Globo é uma maldita estação que, quando um servidor seu vai fora, não dá nem bola, conforme aconteceu com a jornalista que era da Globo. Essa Denis Ortiz levou o mundo nos peitos. A Record não cheira nem fede, mas ela quer o Brasil verde e amarelo. O SBT também. Agora veja uma coisa. Teve um cara, um vereador, não sei se foi no Rio Grande do Sul, foi no Paraná,
e foi aprovada uma lei instituída no dia 8 de abril como Dia do Patriota. De repente, cassaram a lei. O Brasil não pode ter Dia do Patriota. Dia do Patriota, não porque foram patriotas que tentaram o golpe sem armas, sem munição, sem muita violência, aplaudidos pelo general Dias, aplaudidos pelo Fábio Dino, aplaudidos pela polícia no Congresso Nacional, que deixou as portas abertas, aplaudido pelo fotógrafo que teve toda a facilidade de fotografar, e aplaudidos porque esses caras que invadiram ganharam água dada pelo general Dias e por seus comandados, que não fizeram nada. Mas o pior é isso, o pessoal que está lá pacificamente, há 60 dias na frente do quartel, disseram, vamos botar vocês no ônibus para vocês voltarem para casa. Que casa era? Pessoal que era homem papapuda, crianças e velhos e velhas e mulheres, vamos lá para a colmeia. Pensa aí, pessoal. Aí tudo preso, prisão preventiva, sem custódia, audiência de custódia, sem individualização dos crimes, e estão falando aí em condenação de 20 a 40 anos de cadeia para tudo. É de lascar, né, pessoal? Desculpe aí, viu? Pessoal, eu quero terminar só dizendo o seguinte: o que me pediram em termos de direito agora, vou terminar já fazendo pedido a nós brasileiros patriotas. Pediram-me o seguinte, olhem bem, o cara firmou uma união estável com a mulher por escritura pública de cartório. Essa mulher foi para dentro de um apartamento do cara e só tinha 3 irmãos. Um mês depois, o cara morreu. E ela ficou às voltas, não é daqui não, é de fora de Fortaleza. Eu orientei a mensagem que ela me pediu para ela procurar um advogado que entenda de direito de família e sucessões. Primeiro, no meu ponto de vista, se a união estável está em escritura pública, e ela disse que já existia pública e duradoura antes da escritura, ela é herdeira universal do único apartamento deixado pelo extinto. Ela é herdeira universal. Ainda que o menino nasça morto, ainda que ela não esteja grávida. O artigo 1845 do Código Civil diz que os herdeiros necessários são os descendentes, ou, na falta, os ascendentes, ou, na falta, o cônjuge sobrevivente. Aí, não, mas essa mulher era amigada com ele. Mas você tem que ver que o artigo 1725 do Código Civil diz que a união estável tem a regência igual à do casamento em comunhão parcial de bens. Ela é herdeira universal. Mas vamos admitir mais, que a criança nasça viva. Quando ela nascer viva, aí não tem o quê? Uma criança herdando a metade e a mãe herdando a outra metade. Que mesmo assim, ainda aplaudem o direito dessa companheira, os artigos 1829, inciso 1º e 3º, o artigo 1831, que é o direito real de habitação, direito real de habitação, o 1832, o Código Civil, se ela não fosse meeira, se é herdeira dos bens particulares do companheiro, então teria o espólio apenas 2 herdeiros, a mãe e o filho.
Se não nascer ninguém, mesmo assim eu entendo que ela é o herdeiro universal, porque o irmão não é herdeiro necessário. Se você é solteiro, viúvo, divorciado, não tem na sua cadeia de vocação hereditária, ascendentes ou descendentes, só tem irmãos, você pode vender, doar tudo que você tem, sem a anuência de irmão, que irmão não é herdeiro necessário. Está lá escrito no Código Civil. Mas você pegar, vou dar só esse artigo aqui, 1829, 1, 2, 3 e 4, 1845, 2 e 3, 1832, 1831, aí você vai lá para o regime de casamento, 1639 a 1641 do Código Civil. Então, não adianta espernear, porque pode ter irmão como for, o direito é da companheira e do seu filho de nascer, assegurado a ele o direito de nascituro previsto no artigo 2º do Código Civil. E mais, vamos lutar contra o Supremo Tribunal Federal, que quer descriminalizar a droga para o usuário, modificando o artigo 28 da Lei 11.343/2006, que estabelece uma punição muito leve para o usuário de droga. Entendeu? Muito leve, ele não vai preso de jeito nenhum. E lembrar o senhor delegado de polícia, vocês têm que o grande mal, eu digo isso que é o mal, os policiais, talvez com raríssimas exceções, quando pegam um cara com 20 gramas de cocaína de maconha, fazem tudo para enquadrar o cara como traficante. E os promotores, quase, são todos não, também denunciam como traficante. Eu mesmo já tive um caso, o cara 28 gramas de cocaína, ele foi enquadrado como traficante. Eu vi foi como para absorver esse cara, entendeu? Para desclassificar o crime dele para o artigo 28 da Lei de Drogas. Que nós temos o artigo 33 dela, que é a droga do traficante, o 35 que é a droga internacional e o 28 que é para o usuário. Então é preciso saber indiciar tanto o delegado, que são muitos que ainda, poucos que ainda indiciam como traficante, e poucos os promotores que fazem a mesma coisa, entendeu? Então, eu quero dizer que nós não podemos aceitar as leis que estão sendo criadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma intervenção permanente de um poder que deveria cuidar só de cumprir o artigo 102 da Constituição Federal e o artigo 103, que tratam da competência do Supremo para apenas os casos de recursos extraordinários e as ações de declaração de constitucionalidade, ações de desconstituição ou desconsideração de preceitos de preceito fundamental. Mas nunca legislar, porque agora mesmo estão desconhecendo a própria legislação deles. Querem manter o Malucídio preso para forçar uma delação premiada, que ele vai dizer que foi o Bolsonaro que vendeu o relógio que ele recebeu de presente dos árabes. Isso é de lascar, né, pessoal? Senhores, eu quero pedir para que se vistam de verde e amarelo e fiquem em casa. Coloque uma bandeira brasileira na varanda, bandeirolas verde e amarelo. Quem tiver um som, pode para tocar o hino nacional, para o pessoal que vai passando a ouvir o hino nacional. Mas fique em casa, não vá para a rua, porque a rua vai ser cheia de supostos patriotas. A rua, a Avenida Paulista, a Avenida Beira-Mar, todos os cantos do Brasil
vão ter patriotas falsos. E nós somos patriotas verdadeiros. Vamos respeitar o Brasil. Enquanto é tempo, vamos salvar o Brasil. Enquanto é tempo, vamos salvar o Brasil. Porque agora, acusar uma minuta de golpe, que era uma tentativa do Bolsonaro, não, senhores. Não existe golpe, não. Hoje, só quem pode dar um golpe são as Forças Armadas. Os patriotas não podem. E vou dizer por quê. Porque o artigo 142, tão falado, em prosa e verso, ele diz o seguinte: o presidente da República é o chefe das Forças Armadas, que são regidas por hierarquia e disciplina, composta de Exército, Marinha e Aeronáutica. Aí eu vejo os bestas dizendo, é o poder moderador, não existe isso não. O Brasil só tem 3 poderes, não existe poder moderador. O que existe nesse artigo? Forças Armadas podem ser convocadas por quaisquer dos poderes que estejam sofrendo interferência de outro poder na sua autonomia. Os artigos 1º e 2º da Constituição, que dizem da autonomia, independência, harmonia entre os poderes, que é a tripartição de poderes, já preconizada por Montesquieu, que se aproveitava das regras filosóficas de Santo Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, e o presidente. Então qualquer poder pode pedir. Agora eu pergunto, o que tem Bolsonaro estava como presidente da República e chefe do Poder Executivo. Ele, como chefe do Poder Executivo, ele tinha que convocar as Forças Armadas para ele próprio, como presidente da República, para reprimir os atos que todo mundo sabe de intervenção do Poder Judiciário, no Poder Executivo e no Poder Legislativo, a ponto de fazerem tudo para dar uma aprovação da emenda do voto impresso e auditável. Todo mundo sabe disso. Ora, se o presidente, ainda na presidência, podia requerer a aplicação do artigo 142 para botar um esparadrapo, não na boca, mas na mão do ministro Alexandre, na boca do Luiz Roberto Barroso e outros mais, e ele não fez, se essa minuta estava na bolsa lá, na casa lá do Anderson Torres, e era do tempo do Bolsonaro presidente, é uma prova de que o presidente não queria golpe, nem era golpe. O Lula, será que ele vai convocar as Forças Armadas para evitar que o senhor ministro Alexandre de Moraes mande prender brasileiros, aí preventivamente, crianças, mulheres, jovens, gente doente, e ainda mentir? Ei, Polícia Federal, vamos levar tudo para casa, nos ônibus, aí leva para Papuda, que é a prisão, e a miséria desse pessoal, 1.500 pessoas presas indevidamente, sem audiência de custódia. Será que o Lula ia querer as Forças Armadas para proibir, ou o Lira, Arthur Lira, olha, não ia querer as Forças Armadas para proibir a aprovação de uma lei que nós não queremos, que é a descriminalização das drogas. Será que ele tem coragem de fazer isso? Será que eles podem requerer para o Flávio Dino fechar o bico e não intervir no Poder Legislativo? Será que o Lula vai requerer as Forças Armadas para não dar emenda parlamentar, faltando 15 minutos para a aprovação do arcabouço fiscal? Arcabouço fiscal, quando os parlamentares receberam projeto 150 laudas, menos de 15 minutos antes de aprovação, dinheiro derramado, ele vai fazer isso? Não, pessoal. Isso não é golpe, não. Não seria. Será que o seu Udir Pacheco vai fazer isso também?
Por que o Eduardo Cunha botou a Dilma para ser caçada? Botou por uma questão política. Ela vinha fazendo esculhambação com o Brasil, com o Lula, fazendo a esculhambação com o PT há muito tempo. E o Eduardo Cunha aguentava. Só foi ela dar uma descarga nas ventas do Eduardo Cunha. Ele botou em votação o projeto de cassação da Dilma, assinado pelo Hélio Bicudo, que era um grande jurista, pelo Miguel Reale Júnior, que hoje assina a favor do Lula tudo, e essa Janaína Pascoal, que é advogada, professora de direito constitucional, e hoje ela se abre dizendo, foi ela que fez, você não fez, foi nada, todo ali assinou o Hélio Bicudo. Miguel Reale, pai dele, era um grande jurista. E eu não conheço a obra do Miguel Reale Júnior, porque esses comunistas têm que ser expurgados do Brasil. Não cabe Maduro, não cabe o pessoal do Fidel Castro, não cabe o pessoal da Nicarágua, não cabe Alberto Fernandes da Argentina, não cabe Macau, essas republiquetas ditatoriais, nós não podemos aceitar. Brasileiros, façam como eu, está aqui o timezinho do Fortaleza, boné do campeão nacional da segunda divisão. E hoje vai dar do Fluminense, lá dentro do curral do Fluminense, não, Volta Redonda, às 4 da tarde. E eu quero parabenizar o Ceará, que ganhou ontem, com o Mancini. Ele foi jogador do Ceará, hoje é treinador, o filho dele joga Criciúma, estava no banco, mas o treinador do Criciúma quis evitar a emoção do pai, Wagner Mancini, botar o filho dele para jogar contra o time dele, que é o Ceará Esporte Clube hoje. O Ceará ganhou de 1-0, parabéns. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutora Maria Neida Lima, João Vitor, quem está mais aí? Bom dia, J. Evangelista, bom dia, Tony Mazzoli. Bom dia para você, Anastácio de Castilho, não atende minhas ligações, porque depois que inventaram negócio de zap, que eu não sei passar porque eu não enxergo. Bom dia para você, Luiz Lima, ou também que só atende se você passar a mensagem. Marcos Almeida. Marcos Almeida de São Paulo, comanda aí, Marcos Almeida, não deixa sair nem um brasileiro vestido de verde e amarelo nas ruas de São Paulo no dia 7 de setembro. Quem mais? Só dá pra ver esses. Doutora Maria Neida Lima, com certeza disse, viu? Eu quero dizer também para o Roberto Gomes, que ele mais tarde passei esse meu vídeo para uma multidão de gente, para, eu não sei, me ligou, mas você está assistindo, o doutor Gleison Pedro de Holanda lá, em Jacksonville, nos Estados Unidos, já conseguiu a dupla nacionalidade dele lá. Parabéns, viu, Gleison? Parabéns a todos aqueles que gostam do verde e amarelo, do hino nacional, que estão contra esse gasto desgraçado que está acabando com o Brasil, do Lula fazendo turismo no mundo todo, a nossa custa, ele mais a Janja, gastando nosso dinheiro, hospedar lá na África, lá na África do Sul, em Johannesburg, 242 mil de diária do hotel, afora Macau, afora lá no Japão, outros não sei quanto, 15 mil libras, sei lá em Londres. É muito bom você gastar o dinheiro dos outros, andar de avião, gritar que é pobre, pobre o que, Lula? A sua declaração de bens para a candidatura de 7 milhões e tantos mil de dinheiro lá que você declarou. Agora, eu só tenho um consolo. É que esse negócio de tributar as workshops e o dinheiro que está lá no estrangeiro é capaz de pegar aqueles 300 milhões que o Palocci disse que estão na sua conta. O Palocci também 300 milhões na conta da Dilma. Pensa aí. Atenção, os BRICS. Será que vão tolerar uma moeda do BRICS, banco, que é composto agora, ser composto de 11 países, só são 5, Brasil, Rússia, Índia, Chile e África do Sul,
vão entrar mais 6. Inclusive a Argentina. Agora, a Argentina tem o salvador dela, está chegando agora. Foi eleito das primárias, um cara de verde e amarelo, o Lula está mordido, porque é um patriota que está vencendo as eleições da Argentina. E vai vencer no dia 22 de outubro, se Deus quiser. Para gáudio do povo sul-americano, para a revolta dos comunistas. Aliás, eu acho que ainda tem um conselho. Ora, se 90% dos presos fizeram uma festa com a eleição do Lula, ele devia convidar esses presos de fazer uma tremenda gaiola de ferro, mandar encher de traficante, de vagabundo, de fera de beira-mar, para aplaudir o Lula no dia 7 de setembro com o seu pessoal, andando de Rosse e de Majanja, né? Desfilando de carro aberto, os dragões da independência tocando em nacional, os aviões da Esquadrilha da Fumaça em cima. Pensa aí, pessoal. Vai ser muito bacana. Eu não vou sair de Fortaleza, aliás, eu vou ficar lá em casa. Minha filha vai viajar, eu vou ficar sozinho no apartamento. Aí, sentado assim, uma televisão de 65 metros de polegada, 65 polegadas, desculpa, não é metro não. 65 polegadas, assistindo, porque eu não enxergo, tem que ser bem pertinho. Aí eu quero ver o que a Esquadrilha da Fumaça vai escrever lá no céu. Lula lá, a estrela que brilhou, a esperança do Brasil. Aí mente, né? Obrigado a vocês todos, então vamos para as ruas. Se Deus quiser, domingo eu estarei aqui de novo, dizendo a vocês algo que interessa a vocês, viu? Vamos, inclusive, só para terminar, pessoal, é tão bom dizer, o senhor ministro Alexandre Moraes colocou 8 pessoas para depor. Era o general Cid, o filho dele, Mauro Cid, que eles depuseram. O Mauro Cid foi no momento 10 horas. O Bolsonaro, que ficou calado, a Michele ficou calada, os 2 advogados do Bolsonaro. Agora, eu acho que essa minha classe, modéstia à parte, tem advogado que é acovardado. Acovardado. Por quê? Doutor, primeiro, se eu tiver um cliente que ele foi convocado para prestar depoimento, eu não preciso de habeas corpus para ele ficar caladão. A Constituição é que diz no artigo 563 da Constituição. De lá, que tem o direito de ficar calado. Agora, dá um habeas corpus para esse Walter Delgatti. Walter Delgatti, né? Esse hacker. Responder o que não lhe ofenda. E ficar calado achando que... Então, tudo que era do PT, ele respondia. Tudo que era a favor da democracia, ele respondia esculhambando. Qualquer gente da direita, ele não respondia, não. Isso aí, o artigo 242 do Código Penal diz: falsear a verdade ou calar a verdade em inquérito policial, processo criminal, é crime de falso testemunho. E outra, nenhuma autoridade judiciária pode conceder a testemunha o direito de não responder, ficar em silêncio a alguma pergunta. Isso não existe, porque compete ao juiz, compete ao dirigente do ato dizer essa pergunta é impertinente. Eu não vi isso de jeito nenhum, porque eu ali, se eu fosse o presidente dessa comissão, eu disse, olha, essa pergunta é pertinente, o senhor tem que responder. Quando a pergunta é impertinente, o senhor está certo de não responder. Por exemplo, se você diz assim, a pergunta não tem nada a ver com o fato em si. Meu amigo, você dormiu bem esta noite? Aí eu posso deixar de responder, porque é uma pergunta que não cabe. Então era preciso outra coisa. Outra coisa que eu achei ridícula. Primeiro, essa aprovação do marco temporal que vai esculambar a agricultura do Brasil, especialmente com o voto do Zanin, do Alexandre de Moraes, e outro não sei que está já de 5-1, é 4-1. Dizer que tem que desocupar o pessoal que é dono de terra
que deve ser ocupada por índio, deve ser fora, deve ser indenizado, entregar aos índios e se acabar com a agricultura. Outra coisa também, além disso, aprovar uma obrigatória cobrança de imposto sindical. O Gilmar Mendes, não, é apenas uma contribuição, espécie de previdência, não é imposto sindical. Meu amigo, dizer isso aí logo para mim, querer simular, meu amigo, se eu não sou filiado ao sindicato, eu não sou obrigado a pagar contribuição para sindicato. Seria o quê? Transformar o sindicato em igreja católica, em Assembleia de Deus, em igreja de crente, igreja evangélica. Por quê? Seria doação voluntária, não é obrigatória. Pelo menos o Gilmar Mendes disse isso, não, a contribuição, mas é obrigatória. Se eu não tenho carteira anotada e não pago, não sou filiado ao sindicato, eu não sou obrigado. Então você aí, você é sindicalizado. Para evitar você ter a obrigação de pagar o sindicato, você pede sua desfiliação. O artigo 8º da Constituição está em vigor. Eles estão querendo enganar o povo. Você veja que até o governo Michel Temer, o imposto sindical era obrigatório. Então, o artigo 8º diz da Constituição: ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado em sindicato ou associação. E acabou. Reforçada essa regra no artigo 5º, inciso 20 da Constituição. Ninguém é obrigado a se filiar em associação. Meu zap, 85 é o DDD 999-453883. Eu quero pedir aos senhores, especialmente Roberto Gomes, o Tony Mazzoli, o pessoal, Marcos Almeida, a doutora Eneida, que eu sei que ela é, né? Eneida, tchau, viu? Doutora Tânia Coutinho, para que divulguem essas nossas edições. Não saiam no dia 7 de setembro com roupa verde e amarela. Bota uma roupa aí marrom, uma roupa preta. Não use vermelho nem amarelo, nem verde, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, até domingo. E vamos torcer o tricolor hoje contra o Fluminense, lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Obrigado, até domingo.